Olá, Deus abençoe você. Estamos aqui para mais uma meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Vamos continuar agora, iniciando no capítulo 6, que é sobre a mediunidade e suas características. Lembrando que esse vídeo é uma oportunidade para você se entregar ao Senhor Jesus, para você receber o autor da criação dentro de você, o nosso Senhor Jesus, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor da glória, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele quer entrar na sua vida, fazer morada aí dentro através do Espírito Santo, que Ele mesmo batiza você com o Espírito Santo, para você ser livre de todo engano, porque está escrito que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que nos guia a toda a verdade, nos ensinará todas as coisas e não vai ter necessidade de que ninguém nos ensine, porque o Senhor, Ele nos convence, o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guia conforme a gente vai seguindo numa vida de comunhão com Ele. Claro que não é apenas a gente receber o Espírito Santo, mas a gente mantê-lo dentro de nós, que essa é a jornada que a gente vive dia após dia. Uma jornada de fé que só vai ter fim quando chegar no nosso último dia de vida nesse mundo, nessa terra, ou no dia do arrebatamento da igreja, que está muito próximo. Glória a Deus, aleluia. Então, para que possamos nos encher de Deus, nos encher da grandeza do Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, precisamos todos os dias estarmos em comunhão com Ele, através da oração, através da intimidade, que foi o vídeo de ontem sobre a oração, que é o primeiro pilar da fé, né? Para a gente se manter na fé, para a gente se manter até o último dia. Amém? Então, se esses vídeos têm ajudado você, compartilhe, curta, que isso vai abençoar o canal para que ele possa alcançar outras pessoas que precisam ser libertas do engano, da mentira desse mundo. E para que isso aconteça, é necessário que Jesus toque nelas, através de uma palavra, através de uma direção, de uma inspiração, de fé da palavra de Deus. Então, é importante a gente espalhar, né, o Evangelho. Então, Deus abençoe a sua vida e vamos continuar aqui, iniciando nesse novo capítulo, capítulo 6, a mediunidade e suas características. Segundo os espíritas, médium é a pessoa que tem a capacidade de servir como intermediária entre os mortos e os vivos. Os mortos, eles não falam. Tem uma passagem, é um salmo, aquele que desce ao silêncio, não é assim, mas tem esse entendimento. Você pode colocar no Google. Os mortos não glorificam a Deus. Quem desce ao silêncio não glorifica a Deus. Não fala, não... Entendeu? Não faz mais nada, porque já foi definido. A alma dessa pessoa já foi para o destino dela, para o lugar já destinado, de acordo com quem ela serviu aqui em terra. E a gente tem o exemplo na palavra de Deus, você pode buscar lá em Lucas, se eu não me engano, é o capítulo 16, que é sobre o rico e o Lázaro, que é um fato, não é uma parábola, é um fato. Então, dependendo de como a pessoa procedeu aqui em vida, ela está preparando a sua alma, ela está preparando ou não a sua alma para o seu destino final, o seu destino eterno. Então, o corpo desfalece, a alma ela tem que sair. E ela tem que ir para algum lugar, ela não fica vagando, como os espíritas dizem. Ela não fica vagando por aí, né, no mundo, falando com os vivos, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, a alma, quem fica vagando por aí são os espíritos imundos, para destruir a vida das pessoas, para enganar as pessoas, porque eles estão aqui
Como Satanás mesmo diz, lá em Jó, capítulo 1, quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e veio também Satanás no meio deles. E Deus perguntou a Satanás, de onde vem Satanás? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Então ali, na palavra de Deus, você pode verificar. Jó, capítulo 1. Não sei o versículo, acho que é o versículo 9, não sei. Mas ali a gente pode convir que o diabo está por aí. E ele não está passeando, fazendo turismo. Ele está simplesmente destruindo a vida daqueles que não têm a proteção de Deus, que ainda não têm a noção da situação espiritual que o mundo se apresenta. Então, a alma do ser humano, ela não é o espírito, é a alma. É a própria pessoa. É você que está me vendo aí. Você, eu, todos vão viver para sempre, porque Deus cria as coisas eternas. É tanto que Lúcifer, ele não destruiu Lúcifer. Ele poderia ter destruído, mas ele não destruiu. Lúcifer vai pagar o preço. Já está pagando, mas ele vai pagar eternamente no lago de fogo e enxofre. Então Deus, ele faz as coisas eternas. Então, a alma do ser humano vai viver eternamente. Todas as almas são minhas, Deus diz. As almas, ele fez. Cabe a cada um que tem a responsabilidade de dar o destino certo para a sua alma. Então, não tem como isso daqui. Servir como um intermediário entre mortos e vivos. O assunto mediunidade é muito complexo, pois cada escola do espiritismo o analisa à sua maneira. Disse, por exemplo, que a mediunidade pode ser mental ou física. Na mediunidade mental, a pessoa poderia ser clarividência ou ouvir. Não, poderia ver, no caso. Poderia ver. Na mediunidade mental, a pessoa pode ver, ou seja, clarividência. E ouvir, clareaudiência. Com no sentido assim de clareza, né? No ouvir. As coisas sobrenaturais. Na mediunidade física, o corpo é colocado à disposição dos espíritos, que nele incorporam. Dizem também que a incorporação pode ser total ou parcial. O fato é que os espíritas têm muito a dizer sobre isso, mas nada daquilo que explicam tem base na Bíblia. Porque esse negócio de baixar espírito, olha só, fica à disposição dos espíritos para incorporar. Você achar isso bom, né? Ter espírito que não você sabe nem de onde vem. Ou como eles dizem, espírito de família. Só que tá errado, não é espírito. A família, o ente querido. O espírito volta para Deus, porque o espírito é isso daqui. O espírito não é a pessoa é a alma. O espírito é a inteligência, é a mente, é a capacidade da gente de pensar, é a razão, é a mente, é o nosso espírito. E o espírito volta para Deus. Você pode colocar na Bíblia. O espírito volta para Deus, porque é dele. Por exemplo, a pessoa que é engenheiro, ela é inteligente, ela tem essa aptidão para engenharia. Isso daí é de Deus. Deus é o maior engenheiro que existe. Olha só a natureza que ele fez, olha só tudo que ele fez. Então a inteligência que o ser humano tem para criar as coisas, ela é de Deus, tudo é emprestado, nada é nosso. Aí a pessoa fica se achando muitas vezes, que faz isso, que faz aquilo. Não tem nada. No fim das contas, a gente não tem nada. A gente veio para esse mundo sem nada, a gente vai voltar apenas com a garantia de salvação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ou seja, nem a gente tem a capacidade de se salvar. Glória a Deus por isso, porque aí a gente depende só do Senhor. Então a gente depende do nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. A gente depende do nosso Salvador.
Isso é tão bom, minha gente. Isso é uma sensação boa, sabe? Porque a gente fica guardadinho. Meu Deus, eu dependo do Senhor para ser salvo. Glória a Deus, eu quero, Senhor, depender do Senhor, eu quero, porque isso é a gente reconhecê-lo como Pai, isso é reconhecer a nossa dependência, a gente ser humilde para reconhecer que a gente não é nada, que a gente é totalmente dependente dele, que a gente carece da misericórdia dele, e isso é humildade, Deus ama isso. É isso que tem que ter nas nossas orações, humildade, a gente reconhecer, meu Deus, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim, a gente pedir misericórdia todo dia. Então isso é bom, meus irmãos, porque a oração da gente tem que estar imbuída com sinceridade e humildade. Isso faz toda a diferença diante de Deus. E foi o que a gente falou no vídeo de ontem sobre a oração. Se você ainda não viu, tá aí para você ver. Amém? E a gente vai fazer aqui vídeos todas as quartas-feiras sobre os 5 pilares. Alicerces, 5 alicerces da fé, para a gente se manter na fé, para a gente alcançar a nossa salvação. Então, o primeiro alicerce é a oração. A oração, porque é através dela que a gente se comunica com Deus. Então, tudo começa numa oração. A nossa conversão começa numa oração. A gente conhecer Jesus, a gente começa numa oração. Começa no falar, na palavra, porque Jesus é palavra. Então, a gente vai aprendendo, sabe? Então, voltando aqui, você não é só espírito, a gente é uma trindade, como Deus é trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente também é trindade, corpo, alma e espírito. Então, são coisas diferentes. Então, os espíritos, eles enganam através disso aqui. A gente não é isso. Você que está me vendo, você está me entendendo pelo seu espírito. Mas você que sente, a alma sente, você sente tristeza, quando você está feliz, você está sentindo alegria, é a sua alma que está sentindo. A sua alma é você. É quem você é. E é isso que Deus quer. É você, Ele quer tocar na sua alma. Ter um encontro pessoal com você. E o diabo também quer a sua alma para lançar no inferno junto com ele. Então, os espíritos imundos enganam através disso daqui. Então, a gente já percebe, tem alguma coisa errada. Ficar baixando espírito. Não, o único espírito que a gente tem que ter dentro da gente, para guiar a gente até a salvação, guiar a nossa alma até a salvação, para a gente ser de fato um filho de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é espírito do próprio Deus dentro de você. Aí sim, é um, não são vários, não são não sei da onde, não tem vários nomes, os nomes por aí. É Espírito Santo. É o Consolador. Claro, ele tem nomes assim que expressam quem ele é, as características, o caráter de Deus. Ele é espírito de consolação, ele é o nosso ajudador, nosso auxiliador, ele é o nosso bálsamo, ele nos guia, o nosso guia espiritual, é o guia dos filhos de Deus. É só ele, o Espírito Santo, mente santa, a mente de Cristo, a mente de Deus, a mente que fez tudo que fez eu e você. Então, é isso daí. O fato é que os espíritos têm muito a dizer sobre isso, mas nada daquilo que explicam tem base bíblica, nem solidez suficiente para que resista a um confronto com um bom senso. Essa farsa de mediunidade tem se espalhado por todo o mundo e é tão antiga quanto o homem. Começou no Éden. Quando a serpente serviu de médium para enganar Eva, consequentemente levar toda a raça humana.
a se afastar de Deus. Hoje em dia, os espíritos malignos entram nos seres humanos para espalhar a sua satânica doutrina por meio deles. Então, ele está dizendo assim, essa mediunidade, ou seja, o diabo, ele incorporou numa serpente. A serpente, que era um animal mais astuto, né? Que Deus havia criado, está escrito isso. Então, lá em Gênesis. Então, ele incorporou num animal. E a gente vê isso também lá nos evangelhos, quando os espíritos imundos clamam para Jesus para que eles os mande para os porcos. E a manada de porcos precipita lá no despenhadeiro, e enfim, os porcos morrem e eles voltam para o lugar deles, lugares áridos deles. Então, tá vendo que os espíritos, eles incorporam em animais. A gente tem que proteger os nossos animais também, orar neles, em nome do Senhor Jesus, ungir com óleo da unção. Eu faço isso nos meus animais, porque eles são de Deus. Deus criou eles. E é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não é para Satanás ficar metendo a pata suja dele, não. Muitos... Aí, terminou essa parte, né? Aí, médium de berço. Muitos chegam até nós dizendo que começaram no espiritismo porque alguém lhes disse que eram médios de berço e teriam de desenvolver. Vamos entender a grande farsa que está por trás de tudo isso. Certa vez, uma senhora nos foi trazida nos braços pelos seus parentes. Ao fazermos a oração da fé, várias entidades se manifestaram nela, cada uma com um nome diferente. Passamos a ajudá-la no seu crescimento espiritual e no conhecimento da palavra de Deus. E com o passar, isso é muito importante, que não basta só a questão da libertação, né? Tudo não se resolve só num dia ali. Tem que haver um acompanhamento espiritual, um crescimento espiritual. Lá na igreja, quem faz essa parte, claro, o Espírito Santo, né? Mas a gente coopera, os obreiros, né? Coopera, né, para isso. Mas isso aqui é muito importante, porque tem que se criar alicerces. Aí vem a questão dos alicerces, porque uma obra, se ela não tiver alicerce, se ela não tiver pilares, vai cair. Então, por isso que a gente, na palavra de Deus, fala que a gente é o edifício de Deus. Vós sois edifício do Altíssimo. Então, a obra que ele começou, ele vai terminar. Então, nós somos como imagine, um prédio sendo construído, uma casa sendo construída. Tem que ter os pilares, tem que ter os fundamentos. Aí entra a questão da fé, que é o firme fundamento, que a casa, quando ela vai ser construída, tem que cavar lá embaixo para poder erguer os fundamentos dela, para que ela fique bem firme, para que ela fique na rocha. Aí vem aquela parábola que Jesus ele falou do homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram as tempestades, e vieram as coisas, os ventos, a chuva, e aquela casa ficou firme. Mas aquele que fez sobre a areia não ficou. Veio a chuva, veio a tempestade, veio as tribulações, e aquela casa foi grande a ruína daquela casa. Então, precisa haver fundamentos. Então, isso daqui é muito importante. A questão do crescimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a rocha. Jesus não é a rocha? Então, a palavra de Deus, imagine que a palavra de Deus é a rocha em que a sua fé vai ficar apoiada. A sua fé, a minha fé, são os pilares, são os alicerces em que vai ficar nessa rocha. Então, a rocha me segura, Jesus me segura. Imagine você no meio de uma tempestade, no meio do oceano,
e você tá ali, você tem uma rocha para se segurar. Você fica ali naquela rocha e a tempestade dando e você tá ali, meu Deus, eu vou ficar aqui. Porque se você soltar dali, você não sabe onde você vai parar. Você vai afundar, você vai morrer afogado. Então é a mesma coisa, sempre penso nisso. Quando vem as lutas, quando vem as coisas todas. Porque a fé nos sustenta, a fé em Cristo nos sustenta. Por isso que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a nossa fé nele, ou seja, em quem ele é, no que ele fez aqui nessa terra, como ele mostrou que devemos prosseguir. Então isso vai me sustentar. Isso vai me ajudar a ficar firme. Jesus é o nosso Senhor. A gente depende dele, meus irmãos. Não tem por onde, não tem outro caminho, não tem. É ele, acabou. Então, isso aqui é muito importante. Crescimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus. E com o passar do tempo, ficamos sabendo que desde criança ela apresentava problemas que ninguém conseguia explicar. Até que, por iniciativa própria, ela começou a desenvolver num centro de Umbanda. Lá disseram que ela era médium de berço e que somente com desenvolvimento estaria apta a prestar caridade. A questão da caridade. Porque a gente vê logo, né, que os espíritas vêm com essa conversa de caridade. Porque tem que fazer a caridade. A caridade é a gente alcançar as almas para Jesus, meu filho. Tem por onde. Você pode fazer as caridades do mundo inteiro. Você pode ajudar todo mundo, como está escrito lá em 1 Coríntios 13, falando sobre o amor. Você pode dar todo o seu dinheiro para todos os pobres. Você pode dar tudo. Mas se você não tiver amor, a gente não é nada. Você pode falar a língua dos anjos, você pode falar tudo, você pode fazer tudo. Você pode dar a sua fortuna para os pobres, tá lá dizendo. Mas sem amor, se não tiver amor, mas esse amor não é o amor do mundo, não. Não pense que é o amorzinho que o mundo mostra, de coraçãozinho. Não, é o amor de Deus, é o amor sacrificial. É o amor, em primeiro lugar, que a gente tem para com Deus e, consequentemente, a gente vai ter amor pelo próximo. E o amor vai ser demonstrado no sacrifício. Não é beijinho, beijinho, um abraço, eu te amo. Não, é o amor nas atitudes. É quando a gente nega a si mesmo pelo outro. É quando a gente sacrifica pelo outro. É quando a gente quer fazer uma coisa que é pra gente, mas no fim a gente faz pelo outro. Isso aí é o amor. É quando a gente encaminha uma pessoa para Jesus. É quando a gente pensa na outra pessoa, se preocupa com outra pessoa, a gente ora pela outra pessoa, a gente jejua pela outra pessoa. Isso é o amor. É o amor que provém de Deus. Então, você pode fazer todas as caridades do mundo inteiro, mas se você não amar a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar ao ser humano, ao próximo como a nós mesmos, então não adianta de nada, meu filho. A caridade não vai salvar, não. Então, é aquela coisa, não é os bonzinhos. A bondade é uma característica de Deus. A benignidade também. Mas não é porque a pessoa ela é boazinha que ela vai para o céu. Ela tem que ser temente a Deus. Porque aos olhos do homem, uma pessoa pode ser boazinha. Mas se aos olhos de Deus, quem essa pessoa está sendo? Tem muita gente boa por aí no mundo. Mas nem por isso ela teme a Deus. Tem muita gente boa no mundo? Tem. Tem gente que é incrédulo, mas é uma pessoa boa. Mas tem bondade. Ela é boa. Mas às vezes ela nem teme a Deus. O temor que eu tô dizendo é a pessoa servir a Deus, é a pessoa viver, ter uma vida com Deus. Porque lembrando que Deus ele fez a gente como imagem e semelhança dele. Então, Deus ele criou a gente para ser como ele, né? Mas houve a corrupção desde lá do Jardim do Éden. Mas você pode ver que o ser humano ele carrega os traços, né?
das características de Deus. Mas só a plenitude de todas essas características que são, por exemplo, o fruto do Espírito Santo. A plenitude disso daí só vem com o Espírito Santo. A pessoa ter amor. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então essas coisas são derramadas, são manifestadas dentro da pessoa que tem o Espírito Santo. Ao longo da jornada, Deus vai... É um processo, tudo é um processo. A pessoa tem ali os frutos. Mas como um fruto, assim como um fruto de uma árvore, ele tem o tempo certo para nascer, né? Então, dentro da pessoa, o primeiro fruto que aparece quando recebe o Espírito Santo é a paz. A paz, a alegria, a pessoa tá em paz, porque é o Espírito da paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, interiormente, essa pessoa tem paz. Porque ela tá limpa, ela se limpou, ela nasceu de novo, ela tá ali nos caminhos de Deus, ela tá ali buscando se manter limpa, pura, santa. Então, ali, paz. Então, ela tá em paz com Deus. Essa é a paz que o ser humano precisa, que a alma do ser humano precisa. O resto, os outros, eu percebo isso com relação a mim. A questão da paciência. Pronto, a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. A paciência tem sido um processo, porque no início da minha caminhada com o Senhor, quando o Espírito Santo veio, eu lembro que eu não era tão paciente assim. Mas hoje eu vejo uma mudança. Porque ele vai moldando a gente. É como o oleiro. Aí vai pegando a outra passagem lá de Jeremias. Quando Deus mandou ele ir. Jeremias, vai lá, desce à casa do oleiro. O oleiro é aquele que faz o barro, que faz os vasos de barro. Ali, dependendo do barro, aquele vaso vai ser moldado mais facilmente. Porque dependendo se o barro é bom, ele é molinho, ele é fácil de manusear. Se o barro é duro, é difícil, ele pode se quebrar, ele pode se desmoronar. Então aí vai, então a questão de cada pessoa, porque cada pessoa é diferente. Então o Espírito Santo, um só, Espírito Santo, Espírito de Deus, mas ele entra dentro da pessoa para fazer morada, para fazer uma obra nela. A gente está em constante processo de santificação. Enquanto a gente está aqui, a gente está em missão, até que Jesus venha, ou até o dia da nossa morte, mas a gente está aqui sendo moldado. Então, Deus permite as situações, as circunstâncias, ele vai ensinando. Um pai que ensina seu filho no seu proceder, no seu caminhar, todos os dias está ali, mas isso vai depender também da intensidade do relacionamento da pessoa com Deus, como ela vive com Deus, da intimidade dela com Deus, e é isso aí que a gente tem que trabalhar, e é isso aí a questão do crescimento espiritual, é a nossa vida com Deus. Então Deus vai trabalhando, quando a pessoa vai dando chance, quando a pessoa vai dando vazão, vai dando lugar, porque Deus, ele é educado, Jesus, ele é educado, ele quer que a pessoa participe também, entendeu? Então ele chama a pessoa, ele bate a porta do coração, a pessoa tem que abrir para ele poder entrar e fazer morada. Então é um processo, meus irmãos. Então é a gente ir se entregando, né? Claro, para a conversão tem que haver uma entrega total. Tem que haver entrega ali, para que Deus entregue o tudo dele pra gente, que é o Espírito Santo. Mas ao longo da caminhada, a gente vai sendo moldado. Então, isso daí, a questão do fruto, né? É um processo, tá? Então, não sei nem o que a gente tava falando, era sobre a mulher aqui, né? Então, é a vida com Deus. Isso é maravilhoso, porque isso traz vida. Lá disseram que ela era médio de berço e que somente com desenvolvimento estaria apta a prestar a caridade. Aí a gente parou na questão da caridade. Analisando minuciosamente o problema, acabamos descobrindo que os espíritos demoníacos haviam recebido presentes para perturbá-la antes mesmo de ela nascer. Meu Deus. Então, para você ver, né?
povo faz besteira com os filhos. Oh, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, para você ver a guerra espiritual. Quando uma criança nasce, meu filho, é uma alma colocada no mundo, mais uma alma que precisa ser salva. Então, tem que haver proteções divinas sobre essa criança. Deus, é claro, ele mostra lá em Jeremias que ele capítulo 1 de Jeremias, né? Eu te ungi desde o ventre, te pus como profeta desde o ventre. Então, tem aqueles que Deus unge desde o ventre. Como essa questão, né? Não é que Deus faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem coisas, mistérios espirituais. A Bíblia explica. Mas isso daqui acontece. A pessoa, antes de nascer, a pessoa já é amaldiçoada. Um exemplo disso é quando a mãe, por exemplo, amaldiçoa o próprio filho, quando não quer ter um filho. Um exemplo. Eu já vi isso. Que é quando a pessoa amaldiçoa o filho dentro da barriga, quando não quer o filho. Quando descobre que tá grávida e cai em desespero. E, meu Deus, e quer abortar, pensa em abortar o filho. Dentro dela tá havendo um desprezo ali, uma rejeição. E quando uma mãe fala para um filho também palavras de maldição, tá amaldiçoando o filho. Você nunca vai ser feliz, você não tem jeito, você vai ser assim, até a morte, sei lá. Quantas mães amaldiçoaram já os seus filhos? É isso daí. Acontece que quando jovem, sua mãe desmanchou um noivado por causa dos pais. O rapaz, inconformado, buscou vingança na bruxaria. Meu Deus. Os despachos foram realizados e o trabalho... Tá vendo o que o povo é capaz de fazer? Meu Deus do céu. Foram realizados e o trabalho pegou na mãe dela e nela, quando ainda era criança. Por isso, desde pequena, aquela senhora se sentia oprimida, sofria desmaios, tinha dores de cabeça constante, com uma série de outros problemas, até que encontrou o Senhor Jesus e a livrou. Hoje ela é uma obreira ativa em nossa igreja e a verdade é que ela nunca foi médium, mas estava sendo oprimida pelos demônios que haviam encontrado uma porta para entrar na sua vida. Todas as pessoas que entram no espiritismo são logo chamadas de médium. Se elas não têm demônio em seus corpos, passam a ter, e daí para a prática do demonismo será um pulo. Pessoas que não incorporam. Há pessoas que dizem, não posso crer que seja verdade esse negócio de espiritismo. Por mais que eu tenha tentado, nunca recebi um guia e conheço muitas pessoas que também não receberam. Muitos demônios são manifestantes, isto é, fazem as pessoas ficarem tontas, darem gargalhadas, chorarem, ficarem curvadas, etc. A gente vê isso nas manifestações lá da igreja, as pessoas ficarem curvadas quando manifestam, né? Fica com umas garras assim, fica tudo duro assim. Se segurar uma coisa, você não tem quem tire, porque é força. Dão gargalhada também. Às vezes até grita, fala alto, não tem nem temor para com Deus. Tem uns que não tem não, filho. Tem uns que não tá nem aí. Você vê, né? São derrotados e ainda assim são o que são. Demônios. Se rebelaram contra Deus. Não tem mais salvação para eles. Então eles não estão nem aí, não tem nada o que perder mais, já perdeu tudo. Entretanto, há demônios que são possessores, mas não se manifestam, como é o caso dos espíritos enganadores. Então, os enganadores, eles não se manifestam. Por quê? Porque eles estão ali com o trabalho de enganar, né? Então, eles são burros, né? Eles vão se manifestar se eles são enganadores. Não
vão se manifestar. Eles estão enganando ali, o papel deles é enganar, então eles não vão se mostrar, né? Os bichos são... Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia, sim. Só o Senhor para nos livrar. Então a gente tem que ter... só o Espírito Santo, meu filho, para guiar a gente à verdade, a toda a verdade. Interessante isso, eles não se manifestam, porque são espíritos enganadores. Nas seitas orientais, como Hare Krishna, Perfect Liberty e Igreja Messiânica, pode ser que os seus adeptos não manifestem demônios, mas isso não quer dizer que tais pessoas não estejam endemoniadas. Como explicamos, há demônios que não se manifestam, mas agem na surdina. Dizem que são os piores, os que não se manifestam. Porque aqueles que se manifestam, os que se manifestam são mais sinceros do que os outros, meu Deus do céu. Ficando disfarçados na mente, muitas vezes religiosa, das pessoas, na religiosidade. Os demônios têm muitas maneiras de enganar as pessoas, mas o Senhor Jesus está sempre pronto para libertá-las. Os espíritos enganadores, por exemplo, dão a impressão de serem espíritos de luz. Porque está escrito que o diabo, os demônios são astutos, e eles se disfarçam até mesmo de espírito de luz para enganar os escolhidos. Se possível, até os escolhidos. Com sua doutrina baseada na caridade, olha de novo a caridade, e no bem-estar de todos. É tudo engano. Aí a gente vê a questão do anticristo que vai aparecer por aí, que ele já tá dominando o mundo, certo? Já tomou posse do mundo, mas ele vai aparecer e ele vai propor algo bom para iludir os cegos, né? Então, vai vir com propostas boas. A gente vê a maioria dos políticos, né? Vem com propostas boas. Claro. Como o próprio Senhor Jesus disse, são como lobos vestidos de ovelhas. Lobos solitários. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Eu conheço-as e elas me seguem. João 10:27. Então, aqueles que são de Deus ouvem a voz de Jesus e o seguem. Sabem que aquela voz é de Deus. Por isso que no tempo de Jesus haviam os gentios, que eram os discípulos, por exemplo, né? Não, gentios eram povos de outras, né? De outros lugares. Mas havia os discípulos, né? Que ouviram a voz dele. E outras pessoas que creram nele. Mas havia também os religiosos, os fariseus, que tinham a palavra de Deus nas mãos, mas não eram de Deus. Não ouviram a voz de Deus. Eles não ouviram a Deus, porque se tivessem ouvido a Deus, tinham crido que Jesus era o Filho de Deus. Então, nisso há também nas igrejas hoje. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre médiuns conscientes e inconscientes. A gente vai continuar nesse capítulo 6. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa, que pelo menos uma palavra tenha tocado na sua alma, na sua vida, para fazer uma mudança que você precisa, e que pelo menos uma pessoa possa abrir um entendimento para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, e buscar em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, a salvação. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.